Só conferir. Então, ó, aqui a prof compartilhou a página com vocês, a página 15. Né? Na aula passada, nós fizemos a correção dessa página e a prof deu a número 18 para vocês realizarem como tarefa, certo? Então, aqui foi a nossa atividade que nós fizemos, né? Aí vocês tinham que ler, vocês tinham que ler o textinho ali e concluir com as preposições adequadas, certo? Então, vamos lá. Destruídos pelas chamas, Centenários, Liceu de São Paulo reabre após restauração. Aí vocês tinham ali... quem quer ler para a prof? Quem quer compartilhar aí a leitura com a prof? Ninguém quer ler? Pessoal, ninguém vai ler para a professora? Luiz Felipe entrou agora, certo? Ninguém vai ler, né? Então, vamos lá acompanhar a leitura com a prof. Em 2014, fogo atingiu galpão com parte do acervo do Centro Cultural da instituição, certo? Aí vocês tinham que concluir ali nos espaços, né? Encravado, qual a preposição que vocês fizeram? Entre. Entre, muito bem. Entre as avenidas Tiradentes e do Estado, o Liceu de Artes e Ofícios. Qual a preposição? De. De São Paulo, divide vizinhança com Pinacoteca, os camburões do... Deixa a prof colocar ali. Daí vai aparecer. Os camburões do Quartel da Luz e e as noivas de rua, né? De São Caetano. Aí ali vocês têm um espaço pedindo a preposição. Qual que vocês colocaram? Em 2014, um incêndio destruiu o galpão centenário que abrigava o Centro Cultural da instituição e a maior parte do acervo. Qual preposição? Isto. Preposição de móveis, objetos e obras ali armazenados. Aí vocês tinham, né, um novo parágrafo. Com a reabertura ao público marcada... Eu coloquei até. Até sábado? Não? Para. Isto. Para este sábado, dia 11, o espaço sai das cinzas e volta à sua vida cultural na cidade com a exposição permanente, História e Memória. Qual a preposição? Que preposição vocês colocaram ali? Para o próprio liceu, não é? Não? Sobre. Isto, sobre, estamos falando dele, ó. Sobre o próprio liceu, né? E uma amostra temporária. Qual a preposição? De. Isto. De designer, né? Brasileiro e sustentabilidade. A entrada é gratuita, desculpa. Aí o terceiro parágrafo, vocês têm... Bom dia, prof. Bom dia. O fogo no liceu destruiu especialmente réplicas... Não? De gesso? Em gesso, né? Não é o de, é em gesso. Preposição em. Gesso de esculturas clássicas, trazidas da Europa na virada do século e expostas no antigo Centro Cultural. Qual a preposição? De. Não? Desde. Não. Entre. Entre. Entre 1980 e 2014. Então, ó,
Aí está a tarefinha de vocês. Certo? Então, corrijam aí. A professora vai mostrar para vocês, antes da gente fazer a atividade, uma atividade, uma folhinha lá falando sobre, uma informação falando sobre as preposições, tá? Então, deixa só a prof tirar aqui esse compartilhamento da página, que eu vou colocar a folhinha lá para vocês verificarem, tá bom? Então, aqui, galerinha, ó, a prof colocou para vocês o que é preposição, tá? Preposição é uma palavra invariável, ou seja, não é alterada em número singular e plural, né? Ou gênero no masculino e no feminino. Obrigatoriamente deve estar antes de um termo que pode ser substantivo, né? Aquilo que eu dou nome, um adjetivo à qualidade, o verbo ou um advérbio. Coloca-se nessa posição. Colocada nessa posição é capaz de estabelecer uma relação de dependência entre os termos e um termo principal, né? Essa relação ela pode ser de posse, modo, lugar, causa, finalidade, entre outras, né? A professora já vai mostrar para vocês também a função delas aí nessas que estabelece o sentido. Aqui a professora colocou, ó, preposições, tá? As preposições a, de, em, e P, quando unidas a essas palavras, elas formam um vocábulo, que podem ser unidas por combinação, quando elas não perdem o sentido do fonema, tá? Aqui, ó, a preposição não sofre alteração, tá? A preposição a mais o artigo definido, o, os, né? Elas vão formar ao ou aos. A professora colocou aqui já embaixo depois também para vocês verem, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Chegamos ao entardecer. Então, não perde o fonema. Eu vou juntar o a, preposição a mais o artigo o, os. Eu vou ter, ó, uma preposição, tá? De combinação. Não perde o fonema. A mesma coisa aqui, ó. Os pilotos responderam aos repórteres. Então, aqui eu vou ter no singular e aqui no plural. A preposição a mais advérbio onde, ó. Exemplo, vou aonde você quiser. Então, não perde o fonema. Então, é a atividade que nós fizemos na apostila na página 14, né? Na página 14, na página 13 e na 14, tá? Então, aqui eu tenho um advérbio e aqui eu tenho uma preposição. Então, quando eu junto, elas não perdem o sentido. Aqui embaixo, a prof colocou de contração. Ó, quando a preposição sofre alteração. Então, dizemos que as preposições são invariáveis, mas existe um fenômeno capaz, né, que faz, com que pareça que elas são flexionadas em gênero e número. Esse fenômeno chama-se contração, mudança, né? Ela acaba mudando ali o fonema. Isso ocorre quando as preposições a, de, em e per, né, na sua forma ali antiga do por, unem-se com os artigos, os pronomes. Ai, a prof tirou, peraí. Aqui, ó. Bom dia, prof. Bom dia, Maria, tudo bem? Tudo bom? Aqui, ó, o prof colocou novamente. Então, esse fenômeno chama contração, a mudança, né? Isso ocorre porque aqui essas preposições a, de e em e per, né, na sua forma antiga, o por, se une aos artigos. Nós temos como os artigos definidos e indefinidos. A, as, os, né? E indefinidos, uma, né? Uma e umas, e uns, né? São indefinidos. Então, havendo essa perda de fonema, né? Quando há essa perda de fonema, nós chamamos de contração. Tá saindo de novo aqui. Deixa eu colocar. Opa. Deixa eu pegar aqui novamente. Espera aí.
que saiu lá. Prof, clica ali em cima e ela aperta no fonema ali. Aqui, ó. Então, a prof colocou aqui, destacado de vermelhinho, as preposições que são mais usadas, tá? Que perdem o fonema, né? Que são as preposições de contração, tá? E aqui a professora, então, colocou uma relação para vocês, ó, das preposições de contração. Então, eu tenho a preposição de mais o artigo, né? Aqui, ó, preposição de mais os artigos, tá? Então, aqui, ó, tá? Tem uma coluninha e essa parte que era para estar aqui embaixo, a prof colocou do ladinho, só para vocês saberem. E aqui a professora colocou, então, essas que são as que a gente mais utiliza, né? E aqui embaixo, ó, então nós vamos falar um pouquinho sobre, né, esse uso das preposições. Lembram lá que a professora falou que elas estabelecem um sentido? Então, elas podem estabelecer um sentido de posse, tá? Aqui, ó, companhia, de lugar, de meio, de fim, né? Finalidade, causa, assunto, oposição, recurso, matéria, instrumento. Então, cada uma delas estabelece um sentido diferente, só. Tá? E aqui as locuções prepositivas. O que é a locução prepositiva? Quando nós temos duas palavrinhas que estabelecem o sentido de uma preposição. Então, aqui, ó. As locuções prepositivas são expressões com valor de preposição. Então, quando nós temos uma locução, é porque nós temos duas ou mais palavrinhas que estabelecem o sentido de uma preposição, tá? Geralmente são constituídas de advérbio ou locução adverbial, né? Que aí estabelece também o sentido de um advérbio. Ou preposição aqui, ó, o de, o a e o com. Então, a prof colocou essas preposições, essas locuções aqui, ó, além de, tá? Antes de, então, as locuções prepositivas, elas são seguidas de duas palavrinhas, tá? Com advérbios e preposições, tá? E que estabelece o sentido de uma preposição. Eu só tenho que saber que é uma locução porque tem mais de uma palavra. Certo, galerinha? Então, a professora vai colocar essa folhinha aqui, ó, ela está salva em PDF. Vou colocar lá no grupo para vocês fazerem a atividade, ok? Alguma dúvida? Prof, não entendi. Prof, entendi, tudo ok? Sinalizem aí para a prof. Certo? Sobre preposição. Então, é um conteúdo que nós também já vimos lá no 7º ano, né? E aqui, para a gente concluir as nossas atividades sobre regência verbal, a gente também tem que conhecer um pouquinho sobre essas preposições, tá? A prof vai colocar lá no grupo essa atividade aqui, certo? E vocês, então nós vamos fazer a atividade lá na página 16, 17. Ok? Certo, galerinha? Alguma pergunta para a prof? Então, lá na página 16, vocês vão fazer o seguinte, ó. Identifique quais combinações, né? Quais combinações ou contrações ocorrem nos casos apresentados. Então, a professora colocou lá para vocês, naquela folhinha em PDF, as preposições. Então, vocês vão analisar as palavrinhas que estão ali, ó. O do, da, no, depois o na, o a, com crase e o ao. Vocês vão escrever ao lado se ela é contração ou combinação e vão escrever do lado como ela foi formada. Tá bom? Certo? Como é que foi formado o do aqui, ó? Tá? Aí vocês vão escrever, ele é uma preposição de combinação ou de contração? Aí vocês vão escrever do ladinho. E depois como é que ele foi formado, tá? Aqui, na número 20, vocês têm o seguinte, ó.
Os verbos de cada frase a seguir exigem regência distinta, né? Exige ali um complemento. Então, vocês vão reescrever essa frase, tá? Vocês vão reescrever essa frase adequando a regência à norma padrão. Vocês vão colocar uma preposição ali adequada, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer a primeira com vocês. Ela simpatizou e gostou de José. Então, vocês têm aqui, ó, uma conjunção, tá? Vocês vão tirar essa conjunção e vão colocar uma preposição, tá? Que preposição que ela fica adequada aqui, tá bom? Depois, vocês irão fazer a número 21. A número 21 diz o seguinte, ó. Assinale a alternativa em que contém uma frase com problema de relação do uso da regência. Prof, voltei. Ah, Sai sem Guilherme, querer. muito bem. Tá Sai bom, sem lá na... querer. Não tem problema. Lá na página 20, na página 16, tá? Tá. Na número 21, então, vocês irão assinalar uma delas está com problema ali quanto ao uso da regência, né? O uso ali da preposição, né? Da função ali da norma padrão da língua portuguesa. Vocês vão assinalar e vão reescrever ela aqui, ó. Qual delas que está inadequada, tá bom? Aí na 22, vocês vão sublinhar as respostas que completam corretamente as frases. Então, vocês têm aqui, ó, preste atenção. Vocês têm a letra A e a letra B. Vocês vão juntar essas frases, tá? Vocês vão ver ali qual delas completam adequadamente as frases a seguir, tá? Então, o professor. Aí aqui tem algumas locuções prepositivas. Vocês vão assinalar qual delas completa a frase aqui, ó. Tá bom? A mesma coisa na frase D. Então, vocês têm os livros e aqui tem algumas sugestões de locuções prepositivas. Vocês vão assinalar qual delas completa corretamente com a terminação ali da frase. Ok? Certo, galerinha? Na outra, na página 23, na página 17, desculpa, vocês têm lá, ó, 23. Assinale as frases cuja a regência é problemática, então ela está ali incorreta, tá? Vocês vão ver seguindo a norma padrão, então vocês vão assinalar. Ó, lembrem que aqui nós temos, ó, assinale as frases ou a frase. O prof vai dar uma dica, são duas, tá? Tem mais de uma ali. Então, tem duas frases ali para vocês assinalarem. Na número 24, vocês irão fazer o seguinte. Analise as alternativas a seguir e explique a diferença entre os termos destacados, os verbos. Então, vocês têm os verbos destacados e vocês vão escrever qual é a diferença entre eles, tá bom? Qual é a função desse verbo aqui e qual é a função desse aqui. Tá? Qual é a diferença entre eles? Da frase 1 e da frase 2. Tá? Na número 25, vocês têm assinale as frases cuja regência está de acordo com a norma padrão. Qual delas está correta? Certo? Então, vocês vão assinalar aqui, ó. Ou a letra A, B, né? A C. Então, também prestando atenção aqui, ó, sobre as frases ou a frase. Tem mais de uma também, tá bom? Então, essas são as atividades para a nossa próxima aula, que é, como mudou o nosso horário, nossa próxima aula é sexta-feira, né? É quinta, prof. Ah, é quinta, verdade, quinta. Quinta-feira, tá bom? Certo? Ô, prof, mas quinta não tem aula, não? Por enquanto a gente não sabe se ainda é feriado, mas... Tá, a professora vai ver, mas eu acho que é feriado. Não sei. Tá. Mas eu vejo direitinho. Se for ou não, eu não vou vir para aula, hein? Tá? Porque é feriado. Qualquer coisa será anotado no grupo, tá bom?
Tá bom. Quer informação, a gente Ô, prof, mas conversa.